Olá, quero compartilhar com os irmãos e irmãs o texto de Lucas, capítulo número 15, versículos números 4 a 7, que dizem assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu estava no ensino médio, nas aulas de física, eu aprendi sobre ponto de referência. E o que é um ponto de referência? Ponto de referência é o objeto em função do qual as relações são medidas, avaliadas ou estabelecidas. Por exemplo, uma relação de distância, uma relação de deslocamento, ou mesmo uma relação de ótica, de ângulo de visão. Muitas vezes, como pastor, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem: Pastor, Deus está longe de mim. Pastor, Deus me abandonou. Essa sensação, embora seja verdadeira, muitas vezes se deriva de um ponto de referência inadequado. Por exemplo, quando nós estabelecemos a nós mesmos como ponto de referência, nós perdemos a percepção de Deus e da vontade dele para as nossas vidas. Quando nós nos estabelecemos como ponto de referência, quando nós escolhemos de quais campos nós vamos nos alimentar, de quais fontes nós vamos beber, ou de que caminhos nós vamos trilhar, quando assim agimos, nós saímos do porto seguro e de um ponto de referência de segurança e adotamos um ponto de referência instável, não confiável. Porque nós não podemos estabelecer com segurança o cumprimento adequado de tudo aquilo que nós intentamos. Não há este poder em nós. Somente Deus é estável. Nós todos somos inconstantes. Mas é interessante nós observarmos, tal qual essa parábola nos diz, que mesmo quando nós adotamos um ponto de referência inadequado, ou seja, nós mesmos, ainda quando nós buscamos estabelecer os nossos próprios caminhos, as nossas próprias fontes, os nossos próprios roteiros, Deus não retém, Deus não nega as manifestações da sua graça. A oportunidade graciosa de Deus ainda está estabelecido em nosso favor. E nós encontramos isso em várias partes da palavra de Deus. Já no início, quando, por exemplo, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, caíram em suas almas naquela experiência de morte, de distanciamento de Deus, ainda assim, no seu estado de pecado, Deus, olhando para eles, coseu para eles roupas com pele de animais. Para nós parece um relato simplesmente circunstancial, mas na cultura hebraica, você vestir alguém significa que você está devolvendo dignidade àquela pessoa, você está cuidando da dignidade dela. Há outros exemplos. Quando Davi pecou, e porque pecou, ele perdeu o seu trono por causa da aliança que Deus já havia feito. E certamente também por causa do arrependimento de Davi em razão do pecado que ele havia cometido com Batseba. Deus, algum tempo depois, restaurou o trono a Davi. Quando o povo de Israel não deu ouvidos aos profetas do Senhor, negligenciou o cumprimento da lei de Deus, e por causa disso, Deus tirou Israel da terra prometida, de Jerusalém, de
do espaço geográfico que constituía o reino de Israel e experimentou o cativeiro, lá o povo, quando arrependeu-se, Deus ouviu as suas orações e Deus os restaurou à terra da qual ele, Deus, anteriormente os havia tirado. Bem próximo a esta parábola que nós lemos hoje, nós temos também a parábola do filho pródigo, que negou seu pai, negou a sua família, foi viver segundo os seus próprios critérios, segundo seus próprios desejos, segundo seus próprios pareceres, caiu em desgraça, em fome, em abandono, em rejeição. E a parábola nos relata que lá, nessa circunstância, ele se arrependeu dos seus pecados, voltou para o seu pai. E o seu pai, quando o viu ao longe, correu ao encontro dele e o abraçou e devolveu a ele toda a dignidade que antes ele havia perdido e toda a afiliação e todos os direitos que antes esse filho havia rejeitado. Para o pai não mudou nada, porque o pai amava aquele filho. Mesmo quando nós nos metemos em nossos caminhos, que são, na maioria das vezes, caminhos de morte, quando nós os estabelecemos por nossa própria conta, ainda assim Deus não nega conceder manifestações e a redenção da sua graça quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós olhamos para este texto, o texto claramente nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há festa da parte de Deus e há festa da parte dos céus. Quando nós reconhecemos que adotamos um ponto de referência errado, nos arrependemos e buscamos novamente o ponto de vista correto. A palavra de Deus nos diz que Deus está sentado no seu trono e que nada abala o seu reinado. Deus sempre permaneceu estável. Nós é que escolhemos caminhar distante dele. Mas o bom de tudo isso é que mesmo neste caminhar para longe, onde quer que nós estejamos, se nós nos arrependermos, Deus nos trará de volta a Ele e estabelecerá para nós ponto de referência adequado para nós medirmos todas as coisas, que é Ele mesmo. Não duvidemos dos propósitos de Deus para nós. Em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 11, nós encontramos as seguintes declarações. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que tal abandonarmos um ponto de referência equivocado, errado, e voltarmos para Deus? Deus ainda tem a sua graça e a sua misericórdia disponibilizadas para as nossas vidas. Ele é o Deus que nos recebe de volta. Ele é o Deus que trata das nossas feridas. Ele é o Deus que corrige a nossa visão. Ele é o Deus que redime as nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos ter sempre e constantemente a alegria de dizer que o Senhor é o nosso pastor e que Ele é que nos conduz adequadamente por caminhos de paz e de refrigério. Deus abençoe a todos.